Nós que aqui vamos ficar, vamos estudar no Evangelho de Mateus, portanto, abra a Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo de número 13. Mateus capítulo 13, a partir do versículo de número 24. Nós vamos fazer essa leitura até o verso de número 43. Mateus 13, do verso 24 ao verso de número 43. Diz assim: outra parábola lhes propôs, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo. Mas, enquanto os homens dormiam, veio o inimigo dele, semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e produziu fruto, apareceu também o joio. Então, vindo os servos do dono da casa, lhe disseram: Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? De onde vem, pois, o joio? Ele, porém, lhes respondeu: o inimigo fez isso. Mas os servos lhe perguntaram: queres que vamos e arranquemos o joio? Não, replicou ele, para que ao separar o joio não arranqueis também com ele o trigo. Deixai-os crescer juntos até a colheita. E no tempo da colheita direi aos ceifeiros: ajuntai primeiro o joio, atai-o em feixes para ser queimado, mas o trigo recolhei-o no meu celeiro. Nós vamos dar continuidade nessa parte do texto, mas nós não vamos explaná-la hoje, mas porque está no contexto e é importante, vamos ler também no versículo 31. Outra parábola lhes propôs, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda, que um homem tomou e plantou no seu campo, o qual é na verdade a menor de todas as sementes, e crescida é maior do que as hortaliças, e se faz árvore, de modo que as aves do céu vêm aninhar-se nos seus ramos. Disse-lhes outra parábola: o reino dos céus é semelhante ao fermento, que uma mulher tomou e escondeu em 3 medidas de farinha, até ficar tudo levedado. Dando continuidade a parábola do joio e do trigo, versículo 34. Todas essas coisas disse Jesus às multidões por parábolas, e sem parábolas nada lhe dizia, para que se cumprisse o que foi dito por intermédio do profeta: abrirei em parábolas a minha boca, publicarei coisas ocultas desde a criação do mundo. Então, despedindo as multidões, foi Jesus para casa, e chegando-se a ele os seus discípulos disseram: explica-nos a parábola do joio do campo. E ele respondeu: o que semeia a boa semente é o filho do homem, o campo é o mundo, a boa semente são os filhos do reino, o joio são os filhos do maligno, o inimigo que semeou é o diabo, a ceifa é a consumação do século, e os ceifeiros são os anjos. Pois assim como o joio é colhido e lançado ao fogo, assim será na consumação do século. Mandará o Filho do Homem os seus anjos, que ajuntarão do seu reino todos os escândalos e os que praticam a iniquidade, e os lançarão na fornalha acesa. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Meus amados irmãos, no meu primeiro campo de trabalho e de pastoreio, eu e a Kelly, nós começamos ali naquela região, naquela cidade, uma igreja do zero. Não tinha nenhum membro, não tinha ninguém, e ali nós fomos plantando uma igreja, trabalhando para a expansão do reino dos céus. Nós tínhamos, como o trabalho era incipiente, não tinha pessoas para trabalhar, não tinha recurso, o próprio campo não tinha recurso, então nós recebíamos até recurso financeiro de outras partes. Inclusive uma igreja abastada mandava recurso para a plantação daquela igreja. E eles resolveram ir ajudar também na evangelização dos moradores daquela cidade. Eles se locomoveram
cerca de 1.500 quilômetros, alugaram um ônibus e foram para lá, cerca de 50 pessoas. Ao chegar lá, nós fizemos o que é comum no evento de impacto missionário, ação social e evangelização e cultos. E uma das pessoas que estava naquela caravana, ele deu um testemunho em um dos cultos na noite. E ele disse que havia sido curado de leucemia. Ele estava passando, segundo as informações que ele nos deu naquele momento, por um teste experimental de uma droga que poderia livrá-lo daquele flagelo. Mas ele disse que em uma noite ele estava transpirando muito, com muitas dificuldades, se sentindo mal, e ele orou e depois conseguiu dormir bem, e a partir daquele dia ele nunca mais sofreu com aquele mal e ele havia sido curado. Esse foi o testemunho que ele deu para todos que estavam presentes, inclusive eu ouvi. Aqueles irmãos voltaram para a sua cidade, em outro estado, e ali, portanto, aquele rapaz exercia funções na igreja, sendo inclusive professor de escola bíblica dominical. Em certo momento, ele era ajudado porque a sua condição financeira, segundo as suas informações, não era uma condição financeira que pudesse suprir as necessidades dele e das situações como remédios, quando ele precisou, e até mesmo no falecimento da sua mãe. Quando ele disse para alguns irmãos da igreja que a sua mãe havia falecido, ele precisava viajar até a cidade onde estava, não tinha dinheiro nem para se locomover, não tinha dinheiro para a urna funerária, nem para os preparativos do funeral. E então, os irmãos da igreja sempre tiravam dinheiro, desembolsavam para doar para aquele rapaz. Certa feita ele passou mal, foi para o hospital, e então alguns irmãos que conheciam também foram para o hospital. E alguns irmãos então pegaram a chave da casa dele e falaram: olha, nós vamos lá na sua casa, e insistiram para que nós venhamos encontrar os exames para poder dar para o médico, a fim de que eles saibam como está o seu tratamento e tudo mais. E uma irmã em específico entrou na casa e procurou os exames e os remédios e não encontrou. Ao abrir as portas do guarda-roupa, viu algumas roupas de marca que não condizia com a condição social que ele relatava. Ao retornar para o hospital, conversando com o rapaz, disse ela que não havia encontrado nem a medicação, nem muito menos os exames. Em um determinado momento, enquanto ela estava ali, adentrou um outro rapaz no hospital e se apresentou como o namorado dele. E disse que ele não havia perdido a mãe não havia falecido, e que ele jamais teve doença, ele jamais teve a leucemia. E ainda disse mais: eu já disse para ele, o homem que havia chegado e se apresentado como namorado daquele rapaz que era da igreja, eu já disse para ele, para que ele pare de enganar vocês. E ele diz para mim: aquele pessoal é ingênuo. Estou aqui usando o eufemismo, porque as palavras deferidas para os irmãos da igreja foram palavras de baixo calão. E segundo o que eles chegaram a conversar até naquele momento, o que foi dito é que ele não acreditava em Deus, ele não acreditava na Bíblia, e ele estava simplesmente fingindo. Ele disse isso para as pessoas que ali estavam e enganou por um bom tempo aquelas pessoas. No nosso texto, na narrativa de hoje, nós encontramos o joio e o trigo. E essa expressão e essa história que eu contei, e com conhecimento de causa, porque conhecia as pessoas envolvidas, parece novela mexicana ou, na pior das hipóteses, novela da Globo, não é verdade? E a narrativa nos mostra que o joio está no meio do trigo. Essa é uma expressão muito famosa na igreja. Quando olhamos para o contexto, situando os irmãos, o Senhor Jesus está contando uma segunda parábola. Uma parábola que tem algumas similaridades com a parábola que nós estudamos na semana passada, mas também tem as suas
diferenças. Quando nós lemos essas parábolas, elas são denominadas como parábolas do reino. E nós encontramos as similaridades no aspecto de que é uma semeadura, no aspecto de que há um semeador, no aspecto de que há uma produção, uma lavoura, mas eu gostaria de dizer que elas são distintas no seu propósito. A primeira parábola tem a ênfase na semente. Percebam que é uma mesma semente. E não se fala sobre o semeador, apenas fala-se de um semeador. Já esta parábola, a ênfase não está na semente, a ênfase está no semeador, ou melhor, nos semeadores. Porque inclusive é dito quem são esses semeadores e qual a intenção deles. Quando nós olhamos para essa perspectiva, nós encontramos então uma realidade que é muito própria do contexto anterior, quando nós temos a expansão do reino, o crescimento, a colheita, e nós encontramos o avanço do reino dos céus, e a parábola está demonstrando isso. Mas no avanço do reino dos céus nós encontramos também oposição, nós encontramos problemas, nós encontramos dificuldades. E clarificando e ampliando mais o ensino nesta parábola, no aspecto da oposição, nas outras nós vimos um evangelho que na verdade não penetrou profundamente no solo e que por isso trouxe uma fé que não era uma fé genuína e verdadeira. Aqui nós já encontramos uma identificação pior, no aspecto de que o semeador que semeou a má semente, ele fez isso com uma intenção e ele é o maligno, e o próprio Senhor Jesus interpreta essa parábola dizendo que essa semente do maligno são os filhos do maligno, identificando, portanto, uma maldade, e não só uma maldade, mas um propósito de destruição da seara do Senhor. Portanto, nesta parábola, nós encontramos a questão perceptível da separação entre os semeadores. Nós encontramos dois semeadores, duas sementes, uma semente boa e uma semente má, e dois destinos distintos. E é pensando nisso que nós vamos meditar sobre o seguinte tema: a separação cósmica entre a semente do reino de Deus e a semente do maligno. O interessante é que quando Jesus contou essa parábola, ele contou em um contexto em que isso acontecia. Inclusive, havia sanções e punições do Império Romano se alguém fizesse isso na lavoura de outro. O quê? Você já deve ter visto brigas por terra, né? Alguém brigando por causa de espaço de terra, por causa de lavoura e tudo mais. Isso é comum até hoje. Naquela época, se você tivesse uma intriga, era muito comum que alguém simplesmente arruinasse a colheita do outro. Então o que é que ele fazia? Ele ia lá e plantava uma semente má, uma erva daninha, junto com a plantação do outro, e assim acabava com a colheita do outro. E o Império Romano, portanto, trazia sanções e punições se pegasse alguém cometendo esse crime. Então, quando Jesus conta essa parábola é algo que é perceptível na mente deles, que há uma intenção maligna de destruição. E quando nós pensamos nesse aspecto, nós podemos já entender que há uma intencionalidade do maligno em destruir a obra de Deus. Mas o interessante, e eu já adianto, é que o fim sempre é glorioso. Não haverá a destruição da obra do Senhor, e o Senhor tem todo o controle sobre a terra, sobre a igreja e sobre o mundo. A obra do Senhor jamais será destruída, jamais será desfeita. Jesus identifica, portanto, o primeiro semeador como sendo ele mesmo. Ele diz que é o Filho do homem. Ele fala a parábola e ele interpreta a parábola. E ele então vai e no seu campo ele semeia a boa semente. Quando pensamos nesse aspecto, nós já podemos de antemão dizer que o mal, ele não existe e não tem existência própria, ou no aspecto de que ele veio primeiro, ou é como nas filosofias orientais proclamado por aí, e nas filosofias dualistas, algo que está
coexistindo com o bem, e o bem é algo que, dentro da sua natureza, só pode existir com o mal. Então, nós encontramos aqui o Senhor Jesus plantando no seu campo a boa semente. O maligno só vem depois, então o mal não existe antes de Deus, não existe antes das coisas boas, e o mal é a entrada do pecado no mundo e a entrada de Satanás no mundo para perverter, então, a criação. Estamos falando no aspecto criacional, a entrada do pecado e da maldade no mundo, na esfera criada. Portanto, nós encontramos aqui um paralelo também com o livro de Gênesis, e nós já podemos dizer que o plano de Deus na criação era que todas as coisas fossem boas, e é por isso que nós encontramos na criação a declaração de Deus de que aquilo que Ele criou era bom, era bom, era bom, e na conclusão da criação é dito que era muito bom. Então, a maldade, o pecado, não tem existência própria, num aspecto de coexistir, de ser coeterno com Deus e com o bem, como eu disse, como as filosofias orientais e dualistas proclamam por aí. Quando nós pensamos nesse aspecto, nós já podemos perceber uma outra questão que se desdobra a partir desta. É que o fato de Satanás semear a semente má na seara que é do Senhor, mostra que a obra de Deus no mundo sempre haverá oposição, sempre. Um verdadeiro cristão, que é a semente santa, sempre encontrará oposição do maligno. Esse é o termo que nós encontramos. Os semeadores, melhor dizendo, os trabalhadores da seara, eles querem inclusive extirpar o mal, e a palavra é: não é possível isso agora. Em um tempo será, mas agora não é possível. Isso nos dá o alerta de que o mal sempre existirá, até que na consumação dos séculos o mesmo seja extirpado. Então, no tempo que se chama hoje, e enquanto vivermos, enquanto o Senhor não voltar, enquanto essa criação não for redimida, nós teremos esse entendimento: o mal que adentrou o mundo fará parte da existência, e oposição aos seguidores de Cristo, a semente boa, que são os filhos do reino, nós estaremos convivendo com a semente do maligno e com toda a maldade. E é esta realidade que é inclusive dita em Gênesis 3, capítulo 15, quando ali nós encontramos uma profecia dizendo que haveria uma inimizade entre a semente da mulher, os descendentes da mulher, o descendente, Cristo, e isso direcionado à inimizade à semente da serpente. Então nós temos aqui a dinâmica da batalha que nós vamos enfrentar, porque seguimos a Cristo, e esse seguir a Cristo implica em sermos odiados por Satanás, simplesmente porque seguimos a Cristo. E quando Satanás então quer destruir a criação de Deus, na verdade ele quer afetar o próprio Deus. Essa investida sempre será contra a obra de Deus. A plantação da má semente nos campos do Senhor é um indício de que Satanás não está satisfeito com a obra do Senhor, e ele quer acabar com a obra que é do Senhor. Interessante esse aspecto, porque quando nós pensamos nesta realidade, nós entendemos e entenderemos que é algo que sempre vai existir, e algo que nós devemos aprender para que venhamos lidar adequadamente com tais realidades. Nunca, portanto, se esqueça que haverá sempre um conflito espiritual entre o descendente de Cristo, que somos nós, o descendente da mulher, a semente de Cristo, os filhos do reino, e a semente de Satanás. Entre as obras das duas sementes, a semente boa e a semente má. Mas entendamos que essa semente boa está no fato de Cristo ter nos plantado a salvação de Deus. Existe uma poesia de Daniel Defoe que mostra muito bem essa realidade da semente boa convivendo com a semente má.
e essa dinâmica do avanço do reino e da oposição. A poesia diz assim: sempre que Deus uma casa de oração edifica, o diabo também constrói uma capela, e conforme depois se verifica, esta tem congregação maior que ela. E esta aqui é se referindo ao aspecto de que o avanço do reino se dá também com grande oposição. Quanto mais o reino avança, quanto mais a oposição. E a dinâmica do próprio texto mostra o crescimento e o desenvolvimento desse reino. É por isso que entre a explicação da parábola e o conto da parábola estão duas outras parábolas, que é a parábola do grão de mostarda e do fermento, que mostra o crescimento e a expansão do reino. Deixaremos essas parábolas para a semana que vem, mas eu as li para que nós possamos entender as realidades do crescimento do reino e da oposição. Mas ainda assim, a oposição jamais trará a derrota do reino, pelo contrário, a oposição jamais vencerá e o reino sempre avançará. O inimigo lança a má semente na calada da noite. Interessante esse aspecto. Por que será que ele lançou na calada da noite? Porque é quando as pessoas estão dormindo, é quando não há vigilância. E aqui nós encontramos uma dinâmica interessante quando nós olhamos para o Evangelho. É próprio da natureza ardilosa deste maligno, porque ele age a si mesmo. Ele age de uma forma que é próprio da sua natureza, às escuras, de forma escusa. Ele sabe muito bem o que ele quer. Ele, de forma ardilosa, tenta enganar. Ele não aparece e ele deixa dúvidas que são lançadas. Pelo fato de não termos uma identificação por parte dos trabalhadores da seara de quem plantou a semente, olha o que é que eles dizem para o semeador. O que é que está acontecendo? Segundo o texto, eles dizem: o Senhor não plantou boa semente? O que é que está acontecendo? Porque temos o joio, porque nós temos esse problema. Percebam a sutileza do argumento, percebam a questão que está em jogo aqui. Sabemos que o Senhor plantou a boa semente, mas por que está assim? O que é que está de errado? Por que está assim? Em um sentido, a culpa está recaindo sobre aquele que plantou, porque ele não plantou de forma adequada, ainda que ele tenha escolhido a boa semente, mas será que de alguma forma a má semente não foi colocada ali, e ele de forma imperceptível colocou lá? Poderia estar isso rondando a cabeça daqueles trabalhadores, porque o questionamento é esse: o que foi que aconteceu ao plantar a boa semente? Eles não sabem, porque eles estavam dormindo. Foi na calada da noite. É na sutileza que Satanás age. Ele não age às claras. Ele não se apresenta para que as pessoas saibam quem é ele, mas ele coloca as dúvidas, ele coloca o seu posicionamento, ele traz as suas questões exatamente para ludibriar os seguidores do Senhor. Não foi isso que ele fez com Eva? Por acaso Deus disse que você não poderia comer de todo fruto que está na árvore? Você não pode comer. Percebam a sutileza dele. Ele pega uma expressão que é verdadeira, mas ele está colocando no sentido de privação. Realmente Deus disse que eles não poderiam comer de um fruto específico, mas a pergunta é: não foi liberado para você todos os frutos? Então Deus está privando você de comer alguns frutos. E aí ela diz: não, existe um fruto assim, que esse nos foi vedado. Ele não está querendo que vocês sejam iguais a ele. Ele está privando. Então percebam que a sutileza de Satanás nas perguntas e nas colocações tem na palavra do próprio Deus alguma referência de similaridade, mas com a pitada de veneno e de mentira. Ele não chega escancarando uma mentira. Ele pega uma verdade e mistura com a mentira, e aquela verdade se torna uma mentira inteira, porque não existem meias verdades. Ele é ardiloso, ele é sagaz, e é por isso que ele estava naquele animal que era o mais astuto, o mais sagaz de todos.
a serpente, sendo Satanás a antiga serpente. Portanto, aqui nós encontramos a ação do diabo, de Satanás, para destruir a obra do Senhor. Ao tentar Adão e Eva, o problema de Satanás não era com Adão e Eva. O problema de Satanás, em última instância, sempre foi com Deus. Sempre foi com o Senhor. E ao tocar e ao destruir a criação, ele está indo contra o próprio Deus. A inimizade, o ódio é com Deus. Nós encontramos essa dinâmica ardilosa e também que aponta para a verdade que estou falando, no aspecto de Satanás se apresentar diante de Deus, quando ele fala sobre Jó e eles conversam sobre Jó. Percebam as palavras de Jó, as palavras de Satanás, melhor dizendo. De onde você vem, Satanás? De rodear e observar a terra. Observaste o meu servo Jó, homem íntegro, fiel. Ele só é assim porque o Senhor o cerca de bênçãos. Mas tira as coisas dele, para ver se ele não blasfema contra o Senhor. E assim, Satanás tira a família, tira os bens de Jó e tira a própria saúde de Jó. A intenção de Satanás nunca foi destruir Jó, mas fazer com que Jó blasfemasse contra Deus. Assim Satanás age, sempre para destruir aquilo que Deus fez, sempre para destruir a nossa fé e a nossa relação com Deus. Com uns, Satanás dá coisas para que essa relação seja quebrada, com outros ele tira, mas a intenção sempre é fazer com que a nossa fé seja danificada, anulada e quebrada. A intenção não era retirar os bens, a saúde e a família de Jó. A intenção sempre foi retirar o que Jó tinha de mais precioso, a sua fé em Deus. Por isso que ele é ardiloso e por isso que ele semeia a má semente, porque ele quer destruir e afetar o Senhor Deus. Essa estratégia tem sido bastante eficaz neste mundo caído. Nessa dualística entre o bem e o mal, os homens sempre dizem: se Deus é bom, por que nós encontramos o mal sobre a terra? Então, ele não é bom. E a outra filosofia é: pode ser que ele seja bom, mas ele não tira o mal da terra, então ele não é todo poderoso, ele não é soberano, porque ele até quer, mas ele não pode. Então nessa dualística de Spinoza nós encontramos: ou Deus não é bom, ou ele não é capaz. E os homens sempre questionam a bondade e o amor de Deus, mas nós precisamos entender que Satanás, o inimigo das nossas almas, tem a sua sutileza para derrubar as pessoas e para demover essas da fé. A existência do mal no mundo, portanto, é tratado nos termos de jogar a culpa na pessoa de Cristo e do Pai. Deus não é o autor do mal, jamais foi e jamais será. A pergunta dos trabalhadores coloca em xeque a credibilidade daquele semeador. Não semeaste boa semente? O que foi que aconteceu? Assim Satanás tem agido durante os tempos e as épocas. Isso ele faz para afetar, portanto, os seguidores de Cristo, e fazendo isso, ele tenta afetar a Deus. Então, quando tivermos em nosso meio, ou seja, no trabalho, na faculdade, na sociedade como um todo, pessoas que lutam contra a nossa fé, pessoas que falam mal da verdade, pessoas que estão ali como que para nos trazer para o mal, saibamos o seguinte: essa é uma dinâmica espiritual que existiu e sempre vai existir. É algo natural, é algo normal, é algo que nós vamos nos deparar nesta vida. Os trabalhadores do reino das trevas militando contra os trabalhadores do reino de Deus. Tais realidades foram colocadas na parábola e o Senhor nos advertiu quanto a elas. E é assim mesmo, sempre haverá neste mundo
a semente do maligno militando contra a semente divina. Perceba outra beleza no texto. Quem planta a semente é Cristo. A beleza do Evangelho, a beleza das coisas boas está em Cristo. Portanto, a boa semente, como eu disse, não é pelo fato de nós sermos bons, não é pelo fato de nós termos nascido bons. A beleza está no fato de Cristo, o semeador, ter semeado e plantado no nosso coração a semente da vida, a salvação, a restauração. A pessoa de Cristo está ligada à nossa libertação do cativeiro de Satanás. Portanto, somos uma semente santa, porque Cristo veio à terra para plantar essa boa semente, para nos salvar. Se Ele não viesse à terra para nos salvar e para plantar essa boa semente, jamais poderíamos ser uma boa semente. Percebam a expressão, somos filhos do reino de Deus. Isso, adequado com o todo das Escrituras, nós encontramos que nós só podemos ser filhos porque Deus assim o fez na pessoa de Cristo. Nós somos adotados na pessoa de Cristo. Portanto, trigo é trigo, jamais será joio. Ainda que em algum momento da história ele não fosse um salvo, mas desde toda a eternidade o trigo é trigo, porque a plantação do Senhor, da semente da nova vida, faz com que nós sejamos trigos e não joio. Há uma colheita no final, e essa colheita no final tem a seguinte dinâmica. Agora que nós estamos vendo que isso aqui é trigo, então pelo fato de ter sido colhido e recolhido no celeiro, então a partir daí é que se tornou trigo. Não, a dinâmica é, pelo fato de ser trigo, é que será recolhido. E é dentro desse aspecto que nós precisamos entender, que a obra de Cristo trouxe a salvação para nós, e isso é o que importa. Na dinâmica do texto, nós encontramos o joio crescendo junto com o trigo, e a palavra de que não pode se arrancar o joio, porque vai arrancar juntamente com o joio o trigo, é porque o joio se assemelha com o trigo. E eles crescem juntos e são iguais. Somente no final, na reta final, é que a cabeça daquela planta que nasceu, ela desponta e dá para perceber que é trigo. Mas até um certo momento os dois são iguais. É por isso que na dinâmica antiga se plantava os dois. Porque na verdade a intenção era acabar com tudo. E simplesmente no momento da colheita é que nós podemos identificar. Mas havia alguns prejuízos para a colheita. Mas o prejuízo maior seria se arrancasse o joio e com o joio viesse também o trigo. E então o trigo morreria antes de dar frutos. É por isso que nessa dinâmica não há como identificarmos, e Jesus interpreta isso, não há como identificarmos quem é joio e quem é trigo, a não ser naquele grande e glorioso dia, que é o dia da colheita, que é o dia do juízo final. O joio se assemelha com o trigo por muito tempo, mas em um determinado momento não há como serem iguais. O interessante nesse aspecto é que na consumação dos séculos, aí sim ficará identificado quem é joio e quem é trigo, e aí nós perceberemos muito bem. E sabe por que Jesus contou essa parábola? No contexto, lembram do capítulo 11 e do capítulo 12, e até no início do capítulo 13, os judeus se assemelhavam como trigo, porque eles tinham a lei de Moisés, porque os fariseus oravam, buscavam a Deus, jejuavam, davam esmolas, parecia trigo, mas rejeitavam ao Senhor Jesus, portanto eram joio. Que dinâmica interessante, porque a religiosidade aponta exatamente para isso. Muitos que estão no mundo, muitos que estão na igreja, parecem que são salvos, parecem que são trigos, mas nunca foram trigo, sempre foram joio. É nesse aspecto que há uma semelhança, mas há uma identificação do fruto, e é isso que nós precisamos entender, fruto de arrependimento, de vida com Deus. Agostinho dizia que a igreja visível
A igreja no mundo era um corpum precmistum, que significa, do latim, algo que é semelhante ao português, porque a nossa língua é derivada do latim, corpo misto. É a ideia de que há joio e trigo na igreja visível, há salvos e não salvos, há aqueles que servem a Deus e aqueles que acham que servem a Deus e até mesmo que fingem. E isso é na dinâmica da igreja. Mas ele também falou sobre a igreja invisível. Essa igreja invisível é a igreja gloriosa com o número total dos eleitos, ou seja, daqueles que são referidos como na parábola sendo o trigo. Então, na igreja visível, que é a igreja que nós pertencemos, nós encontramos essa dinâmica. Nem todos que lá estão são salvos. Nem todos que lá estão são de fato servos do Senhor Deus. De Agostinho também vem a definição clássica da vida com Deus enraizada na pessoa de Cristo. E é nesse aspecto que nós somos identificados como seguidores e filhos do Senhor, porque nós estamos associados a Ele. A igreja de Cristo plantada no mundo sempre sofrerá oposição, como já foi dito. E o objetivo de Satanás, portanto, é que na plantação da igreja, ele coloque as sementes dele maligna para que a própria igreja não avance. Perceba que por mais que a obra seja afetada, ainda assim não há destruição da obra. Percebam também a dinâmica deles quererem resolver as coisas, os trabalhadores daquela seara. Eles querem acertar as contas, eles querem fazer tudo direitinho, em arrumar o terreno de forma adequada, separando o joio do trigo. Mas isso não é possível, e algumas lições são importantes diante dessa verdade. Primeira delas, boa intenção não resolve o problema. Por mais que você queira resolver o problema e você tenha boa intenção, saiba que quem resolverá esse problema específico é Deus. Nós não conseguiremos resolver. E Ele vai fazer isso na consumação dos séculos, quando Ele há de extirpar as sementes de Satanás e o mal do mundo. Segundo, por mais zelosos que nós sejamos na seara do Senhor, e devemos ser, jamais distinguiremos quem é do Senhor e quem não é do Senhor. Jamais teremos essa capacidade. Por isso é que em funerais nós nunca podemos nos apressar e dizer que uma pessoa que morreu aparentemente sem fé, ele está na perdição, porque nós não somos juízes, porque nós não conhecemos todas as coisas, e Deus pode salvar qualquer um. Nós não somos capazes de perscrutar o coração de alguém e a vida de alguém no mais íntimo. Ao mesmo passo que, ainda que uma pessoa tenha vivido de forma visível diante de Deus, isso também não classifica aquela pessoa como uma salva, porque a salvação está na obra de Cristo no coração da pessoa. Lógico que isso se manifesta externamente, mas ainda assim nós conseguimos fazer uma manifestação externa que engana outros, e é isso que o Senhor Jesus está ensinando nessa parábola. O zelo sem conhecimento é prejudicial. O fato deles não conhecerem quem era trigo e quem era joio, fazia com que eles trouxessem uma separação que seria prejudicial. Por isso o dono diz, não façam isso. E é nesse aspecto que, mesmo com a vontade de acertar, não basta. E é por isso que nós temos que ter cautela. E é por isso que vem uma outra lição. Nós devemos ter paciência para o dia da colheita. Diante do mal, não queira se apressar para resolver o problema diante das suas próprias circunstâncias. Deus há de resolver esse grande problema. A coexistência deles, do joio e do trigo, no mesmo campo, que é o mundo, não é sinal de destruição, nem de que a obra naufragou, ainda que pareça ser essa a nossa percepção, mas a obra é do Senhor, e o mal jamais destruirá o plano de Deus, de ter um povo exclusivamente seu. Na igreja visível sempre haverá ervas daninhas, nós sempre encontraremos tal realidade no seio da igreja, mas lembrem que a igreja do Senhor é triunfante, no final ela sempre vencerá, porque a vitória está no Cordeiro de Deus e não em nós. Isso deve nos levar à seguinte lição:
fuja do criticismo, fuja da avaliação orgulhosa dos pecados de outros. Olha para fulano de tal, olha como é que ele age. Nós não devemos ser críticos dessa forma. Nós não devemos nos apressar e classificar outras pessoas como sendo joio. E assim, nós podemos estar errados. Jesus não veio para esmagar a cana quebrada, e nem veio para apagar a torcida que fumega, mas Ele veio para aqueles que sofrem e aqueles que são pecadores. E Ele sim veio salvar pessoas que aparentemente podem ser parecidas como joio, mas na verdade eles são trigo. Muitos ainda serão restaurados para habitar no lar celestial, mas em nossa pressa nós classificamos e julgamos erroneamente. Há uma advertência de juízo nessa parábola, e o interessante é que o que pode acontecer na mente de alguns é que Jesus está dizendo que não pode haver juízo, e por isso há uma inexistência de juízo. Não, há sim o juízo que precisa ser reto e justo, e há juízo, e o maior e o principal, que é o juízo final. Alguém desavisado poderia olhar e falar bem assim: já que não há como distinguir, então não tem juízo, não vai haver uma solução para esse problema, já que o mal vai crescer sempre junto com o bem, então pronto, e aí? Mas o final da parábola mostra que há um juízo perfeito, completo, e que há a distinção exata, e então esse juízo é o que importa. E é por isso que o término da parábola diz: aquele que tem ouvido para ouvir, ouça. Fiquem atentos, percebam tal realidade, se identifiquem com o joio, coloquem a fé no Cristo das Escrituras, percebam tal aspecto, para que vocês não sejam classificados como joio, mas para que vocês sejam verdadeiramente salvos. E é por isso que a advertência vem nesses termos: você pode até parecer um salvo, mas você pode estar totalmente perdido. Percebam os versos 39 a 43. Aqui nós encontramos o pior de todos os julgamentos, o julgamento que leva a uma condenação eterna. As advertências dessa situação é que uma falsa piedade leva à perdição. Leva à perdição. E como se dá essa perdição? É uma perdição com choro e ranger de dentes. É algo que nos é mostrado nas Escrituras como sendo vívido, um sofrimento claro e vivo. Choro e ranger de dentes. Em alguns momentos, quando eu sinto uma dor excruciante, eu penso na hora do inferno. Rapaz, como deve ser o inferno, um sofrimento eterno. Eu estou há 5, 10 minutos com essa dor e já estou desesperado. Imagine o inferno, que é uma dor eterna, e é classificado como havendo choro e ranger de dentes. E o interessante, sabe o que é? É que quando nós olhamos para a cruz, nós encontramos na cruz a libertação do inferno. Jesus veio morrer na cruz para nos retirar do império das trevas e para que não venhamos sofrer essa punição eterna. E aqui nós já encontramos algo fantástico, porque alguém só se submeteria a uma dor excruciante de cruz de forma voluntária se ele quisesse libertar pessoas de uma situação muito pior. E é exatamente isso que nós encontramos nas Escrituras. Ninguém faria isso se não fosse para um propósito glorioso e para uma libertação de um mal maior. Portanto, a dinâmica é interessante. O joio não presta para nada. O trigo vai para o celeiro, porque dele se faz pão e ali há um fruto. Agora, quando nós olhamos para o joio, ele não serve para nada, então ele é queimado. Naquela cultura, nós não tínhamos energia, e se você estiver no escuro, você pega muito material para poder fazer fornalha, para poder até mesmo usar para um fogão. E é aqui que nós entendemos a dinâmica que Jesus aponta para um fogo inextinguível, um inferno,
de destruição eterna. Gostaria de trazer algumas lições finais. Primeira delas, não pense que Jesus está indo contra a disciplina na igreja, que a gente não pode identificar pecados e que nós não devemos disciplinar ninguém e tratar todo mundo da mesma forma. Não é isso que o texto diz. Pelo contrário, encontramos em outras partes das Escrituras, inclusive no capítulo 18 do Evangelho de Mateus, no mesmo Evangelho, o Senhor dizendo como nós devemos tratar os faltosos, chegando até o passo da exclusão, se ele for impenitente e não quiser se arrepender. Então ali são dados os passos para a disciplina. Nós encontramos na primeira epístola aos Coríntios, Paulo dizendo como se deveria tratar um irmão culpado. E aqui nós encontramos a verdade do Evangelho de que a disciplina da igreja, ela é algo que existe, e esse texto não está falando sobre isso. Então, como entender que nós não podemos lançar juízo sobre quem é trigo e quem é joio? Interessante. Como fazer essa relação com a disciplina? Então, o que fazemos na disciplina quando separamos? Simples. Aqueles que cometeram pecados públicos, que são ofensíveis e prejudiciais à igreja, eles precisam ser acompanhados para que eles sejam restaurados e para que a paz volte na vida daquela pessoa. A intenção não é excluí-lo, mas para trazer para mais próximo da cruz de Cristo. E nós devemos fazer isso com todos, até mesmo com aquele que se apresenta como joio, porque nós não sabemos se ele é joio ou se ele é trigo. Então nós devemos agir de forma indistinta. O propósito da disciplina, portanto, tem a finalidade de restaurar, de trazer paz à igreja e de fazer com que a honra de Cristo seja evidenciada e que haja temor, para que sejamos verdadeiramente santos diante de Deus. Logo, esse texto não deve levar a dois erros comuns: a licenciosidade. Já que nós não sabemos quem é trigo, quem é joio, como não há como identificar, vamos viver na vida da forma como dá e não temos como identificar essas realidades, então vamos caminhando. Não, nada disso. A licenciosidade que atrapalha a comunhão da igreja e a comunhão com Deus deve ser extirpado e não pode acontecer no nosso meio. Mas também tem um outro extremo de ações que são rígidas e que trazem um juízo que é temerário. E é por isso que há uma advertência: não separe de forma que vocês não conseguem perceber. E é por isso que nós devemos ter muita cautela na disciplina e em todas as formas de tratarmos as pessoas. Nós precisamos ser misericordiosos e amar uns aos outros, inclusive os faltosos, e jamais considerar as pessoas como joio. Uma outra lição: os homens dormiram. Interessante é que uma vigilância extremada, achando que vai resolver o problema, não é possível, porque todos nós nos cansamos e dormimos. Quando nós pensamos sobre isso, nós já podemos entender que é humanamente impossível realizarmos coisas que transformem a realidade como sempre positiva. A inserção do mal ou de alguma coisa ruim. Não, nós vamos ser extremos e zelosos, e achando que sermos zelosos é o que vai fazer com que as coisas ruins não aconteçam. Pelo contrário, é extremamente difícil e impossível brecarmos algumas situações de maldade nesse mundo e até mesmo na vida da igreja. Portanto, alguns podem se sentir culpados. Eu poderia ter feito isso, eu poderia ter feito aquilo. O fato deles dormirem implicam na capacidade do Senhor da Seara perceber todas as coisas e na incapacidade deles perceberem todas as coisas. Percebam que o dono da Seara, ele sabe muito bem o que aconteceu. Não fugiu do controle dele. O que foi que aconteceu? Não semeou semente boa? O que foi que aconteceu? Foi o maligno, ele veio de noite e colocou. Eu sei muito bem que foi ele. Portanto, Deus tem um governo e um controle de todas as coisas. E o fim é glorioso, porque nada sai do controle dele. Depois de acordar, os trabalhadores viram o mal, viram o joio. Aqui nós temos duas dinâmicas. A primeira delas é sobre esse aspecto de que nós não temos capacidade de brecar o mal e as situações que fogem do nosso controle. E eu lembro muito bem que nos primeiros anos do meu ministério,
principalmente em campo incipiente, onde não tinha pessoas para trabalhar, muitas, tinha uma ou outra, eu não saía de férias. E até mesmo quando saía de férias, ficava preocupado. O que será que está acontecendo na igreja? Será que as coisas estão bem? Depois eu fui tendo maturidade e vi que foge do meu controle. Às vezes eu até ficava, olha, tomara que não chova durante o culto, porque algumas pessoas que não são cristãs vêm no culto, mas não são cristãs ao ponto de virem quando está chovendo, são desanimadas pela chuva. Então a gente acha que alguma coisa, quando sai do controle, a gente poderia fazer de outra forma, mas Deus tem um controle de todas as coisas. Ele tem um controle da chuva e Ele tem um controle da obra dEle, e nenhuma obra vai naufragar, porque Deus governa todas as coisas. Mas é visível, é perceptível o mal. Eles dormiram, e quando eles acordaram, eles viram o mal. Nós sempre enxergaremos o mal. Embora eles não tenham visto a semeadura do mal, mas eles viram o mal, eles viram a semente do mal. Assim também é sempre perceptível o problema aos nossos olhos. Quando atentos, nós percebemos que há alguma coisa de errado, e nós precisamos sempre ficar atentos. Não devemos nos desesperar, até mesmo diante da vista do mal. E agora, o que acontecerá? Deus controla todas as coisas. O interessante, sabe o que é? É que quando nós vemos o mal e vemos alguma coisa que está saindo do controle, nós somos tendenciosos a nos desesperarmos, como eles, vamos arrancar logo. Mas o próprio Senhor diz, não faça isso não, porque lá no fim nós vamos separar. E o Senhor ainda conta como é que vai ser o fim. Ao longo do meu sermão eu estou falando o quê? O fim é glorioso, o fim é glorioso, o fim é glorioso. Nós sabemos disso, nós já conhecemos o fim da história. Quando você assistiu Os Vingadores, sem ser esse último, a Guerra Infinita, quando o Thanos estalou o dedo e matou todo mundo, se você não viu, eu estou dando um spoiler, né? No final das contas, você sabia que eles iam ganhar e que Thanos não ia sair vencendo. Se você assistiu o último episódio de Game of Thrones, você deve ter percebido que o negócio estava saindo do controle. Não vou contar muito spoiler. Mas no final, tudo se resolveu. E sabe por que eu não estou contando muito spoiler? Porque esse é o final de todos os filmes. O mal vence. Nós já temos um spoiler. Cristo nos deu o spoiler do final dos tempos. Satanás vai vencer? Não. O Senhor virá em grande glória. O fim é glorioso. Então, ao ver o mal, não se desespere. Não ache que saiu do controle. Pelo contrário, tenha paciência. Ele diz o seguinte: espere, vai chegar o tempo exato do juízo final. Lá vai ter o acerto de contas. Nós precisamos olhar para o fim, e aí nós vamos entender o meio. Deus tem um final glorioso. Perceba o crescimento da igreja. O verso 26 diz que o trigo cresceu, e também o joio. Isso implica na ideia de que há crescimento da igreja em número, mas há crescimento também do mal, do joio. Quanto maior a igreja, mais trigo haverá, e consequentemente mais joio haverá. Não devemos pensar assim: então eu não vou desejar o crescimento da igreja, porque se há igreja e a igreja cresce, problema e mais joio. Não pense assim. Pense que Deus tem os seus, e assim como na parábola do grão de mostarda há um crescimento exponencial, nós precisamos crer que há um crescimento exponencial na obra do Senhor e na salvação daqueles que pertencem ao Senhor. O mal no mundo e na igreja. Essa é outra lição. O Filho do Homem sabia que havia plantado a boa semente. E quem havia plantado a má semente? Quando um ateu se levanta, quando um licencioso se levanta para falar sobre a permissividade do pecado e de tantas outras situações, quando os céticos e até mesmo os liberais surgem na igreja dizendo: Cristo não ressuscitou, não, ele desmaiou, que multiplicou peixe, pão, não, ali foi uma lição de amor. Ele disse aquilo, orou e as pessoas deram pães, e tudo foi em comum, e as pessoas viviam em comum.
Nós temos uma teologia esdrúxula que foi plantada por Satanás no meio da igreja e no meio do mundo. Nós precisamos entender: o mal existe no mundo e na igreja, isso é visível. Portanto, quando alguém se levantar para bagunçar o coreto, no final das contas, o dono do campo sempre sabe que quem está fazendo aquilo é Satanás. E como nós somos tradicionais e não falamos muito sobre Satanás, quando acontece alguma coisa de ruim, a gente não pensa que foi Satanás, a gente pensa logo que foi o ser humano. Mas nós precisamos entender que Satanás age e que Satanás lança a semente maligna para destruir a obra do Senhor. Então nós devemos ter essa percepção e sabermos que Satanás está agindo no mundo. Lógico que de forma limitada, o seu poder está limitado, mas isso não quer dizer que ele não age. Nós também devemos corrigir uma visão otimista. Nós vamos pregar o Evangelho e o Brasil vai se converter, as pessoas vão se converter em massa. Lógico que nós precisamos ter uma visão de que há conversão, mas não otimista no sentido de ser demasiada, achando que a resolução do problema está aqui na terra. Não, a resolução do problema está no juízo final. Só o juízo final há de impor essa separação cósmica. Ainda que essa separação já exista na nossa santificação e nós já somos separados neste mundo, mas nós convivemos diante dessa realidade e o pecado habita na nossa natureza corrupta e nós temos que lutar dia após dia. A extirpação do mal só acontecerá naquele grande e glorioso dia. E é por isso que o texto diz que os justos resplandecerão como o sol, porque é aqui que está a dinâmica do Evangelho. Essa separação do mal da nossa realidade. Nós convivemos com a semente do maligno, com os filhos do maligno, mas nós também seremos resgatados pelo poder de Deus. E a obra do Senhor será evidenciada em nós. A glória do Senhor será revelada em nós. Nós teremos um corpo glorioso e nós haveremos de manifestar essa glória do Senhor como filhos de Deus. E tudo isso por causa do semeador que semeou a boa semente, Cristo o Senhor. Adoremos ao Cordeiro que nos salvou. Fiquemos em pé.